Após a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao aborto dos anencéfalos, esse assunto tomou uma dimensão ainda maior na nossa sociedade. Por isso, convidamos 3 pessoas para o nosso quadro Ponto e Contraponto para debater esse assunto. No nosso quadro Ponto e Contraponto, como sempre, um assunto polêmico, dessa vez o aborto. Eu estou aqui com o Dr. Edmilson, advogado, a doutora Maria Quitéria, médica, e a socióloga Guacira. Vamos falar sobre esse assunto. Doutor Edmilson, no ponto de vista legal, essa decisão recente do STF, né, com relação ao aborto dos anencéfalos, isso abre um precedente maior para a questão do aborto? Sim, essa decisão do STF, além de ser, do ponto de vista do ordenamento jurídico, ser ilegal, porque o STF usurpou a função do legislativo, ela vai abrir um grande precedente para qualquer anomalia que possa existir no feto, a mãe rejeitar essa criança. E também para a questão do estupro? A questão do estupro, hoje, ela é legalizada pelo Código Penal brasileiro. De maneira que, se a mãe declarar que foi vítima do estupro, ela pode ser. Necessariamente ela não precisa nem provar que realmente foi um estupro. Você pode até utilizar esse artifício do estupro para conseguir uma autorização para realizar-se um aborto. Pois é, aí fica uma questão complicada também, porque assim, pode ser uma criança saudável e ir embora. Doutora Maria Quitéria, quais são os perigos que um aborto assim pode causar para quem decide fazer o aborto? Bem, se vai ser decidido, feito o aborto, como o advogado aqui está falando, que vai ser legal, aí o risco corre menos. Porém, existe risco, como qualquer cirurgia. Perfuração do útero, infecção generalizada e por aí vai com a mãe, né? Mas se é feito num lugar correto... Mas se é feito num lugar correto, ainda corre o risco de uma perfuração uterina. Porque pode ser com sucção, pode ser com curetagem, que usa cureta, pode ser com qualquer tipo de técnica instrumental cirúrgica para o aborto. Agora, se o risco existe, tanto no aborto como na curetagem comum, como outro qualquer. Agora, se acontecer de ter uma perfuração uterina, quais são os procedimentos? A mulher chega a perder o útero? Às vezes tem uma perfuração uterina com um instrumento de cureta, o que acontece? Você vai entrar alça intestinal, aí pode ter uma infecção, pode ter uma perfuração intestinal, pode ter N complicações. Agora, doutora Guacira, a mulher também tem um direito, né, de decidir sobre o que ela faz com o corpo dela, ou gerar uma nova vida. Como é que a senhora vê isso? Com certeza, essa é uma luta histórica do movimento de mulheres, né, das mulheres no Brasil, no mundo todo, pelo direito de decidir sobre o seu próprio corpo, né? Então, nós mulheres, nesses últimos 30 anos no Brasil, fomos, com o advento da pílula anticoncepcional e com as possibilidades e os direitos que nós conquistamos sobre o nosso próprio corpo, a gente produziu mudanças importantes nas nossas próprias vidas e na vida da sociedade, né? Hoje nós temos as famílias com uma média de 2 filhos, e isso é um direito das mulheres, né, de exercer a maternidade quando ela deseja, como direito e não como obrigação. Por isso, a gente quer ter a condição de decidir quando ter filhos, ter ou não ter esses filhos, ter condições de ter apoio na sociedade, nos serviços públicos, no poder público, para poder exercer plenamente esse direito. Infelizmente, no Brasil, as mulheres ainda morrem quando querem ter filhos e morrem quando não querem ter filhos. Hoje, no Brasil, a mortalidade materna é um problema gravíssimo. Para um país que está entre as maiores economias do mundo, a morte materna no Brasil ainda ostenta números absurdos. Aproximadamente 1.600 mulheres morrem todos os anos em idade fértil durante a gravidez, parto, em razão de aborto ou durante o puerpério. Isso é absolutamente inaceitável, isso é não reconhecer o direito das mulheres
a maternidade como direito. E a gente acha que tem direito também de evitar uma gravidez ou de interromper uma gravidez quando houver a decisão da mulher por necessidade dela. Essa mortalidade que a senhora fala aí, ela vem por conta de problemas ou porque o poder público também, ao não deixar se fazer um aborto, essas mulheres partem para uma segunda via, uma outra opção, que de repente não é um hospital gabaritado para isso, um médico? A morte materna, ela tem várias razões. Como eu disse, as mulheres morrem quando querem ter filhos e quando não querem ter filhos. E a morte materna decorre dessas duas, acontece nesses dois caminhos, certo? Então, é a mulher que chega no 9º mês de gravidez para encontrar uma vaga no hospital e não encontra e passa a percorrer vários hospitais, às vezes num processo de gravidez de risco, e morre na porta de um hospital ou dentro de um serviço sem atenção necessária. Claro que a criminalização do aborto no nosso país é um problema seríssimo, porque as mulheres, ao interromperem uma gravidez e não terem o direito de ter um atendimento de qualidade ou não receberem um atendimento de qualidade nos serviços públicos de saúde, muitas vezes isso resulta em morte dessas mulheres ou sequelas decorrentes do aborto. Do aborto seríssimo. Doutor Edmilson, o senhor como um advogado, né, dessa parte legal, uma mulher decide fazer um aborto, aí ela parte para procurar uma opção, uma clínica que não é autorizada e tal, ela faz. Ela é criminosa hoje no Brasil? No Brasil ela é criminosa, sim. E as penas? O que ela enfrenta com isso? O que ela enfrenta, no caso, é um atentado contra a vida. Se você atenta contra o feto, exceto naquelas partes que não está protegida pela lei, que é no caso do estupro, e no caso... esse daí ainda não está ainda definido. No caso da mãe, está correndo risco de vida. Falando nessa decisão do STF, como é que vai ficar para regularização? Quer dizer, a STF teve uma atitude X, mas agora é o Ministério da Saúde que agora vai dizer até quando essa gravidez pode ser interrompida ou não? Como é que vai ser isso? Agora vai ter que ser regulamentada. O STF, ele não decidiu pelo aborto. Ele decidiu que não é crime a mulher optar pelo aborto no caso de ausência de cérebro do feto. Contudo, ele não determinou quando que isso pode ocorrer. Essa decisão deverá ficar com o Ministério da Saúde, que vai regulamentar. Depois da regulamentação, aí sim a mulher ela pode ingressar na Justiça, apoiada por médicos, e o médico vai verificar se o quadro dela se afeiçoa, se amolda àquilo que foi decidido pelo Ministério da Saúde. Pois é, agora, mesmo sendo uma decisão legal que a mulher possa ter, doutora Maria, a senhora como médica, como mãe, como mulher, a senhora apoiaria o aborto? Não. Quais são suas razões? Primeiro, eu acho que o aborto, ela vai interferir muito, mas muito no psicológico da mulher, entendeu? Porque mesmo que eu queira fazer o aborto, porque eu quero fazer o aborto, porque eu não quero ter esse filho, entendeu? Meu filho é perfeito, mas eu quero fazer o aborto. Mais tarde eu vou ter um problema seríssimo com a minha cabeça. Por que eu fiz aquele aborto? Porque 80% das mulheres que chegam aos nossos ambulatórios, ou que chegam no nosso consultório, ou que vão para a rede pública, falam: doutora, eu já fiz um aborto. Será que o problema de eu não ter engravidado quando eu era mais nova foi porque eu fiz o aborto? Fica aquela Será que não sei? né? Então, quer dizer, querendo ou não, ela psicologicamente ela não vai estar bem. E até pode ser que pela cabeça dela nem consiga engravidar. Não consegue mesmo, engravidar. né? Tem mulheres hoje com 40, 50 anos que querem ter filhos. Pois é outra Chega complicação. muita paciente no consultório querendo ter filho aos 40, 50. Por quê? Porque quando eu era mais jovem, doutora, eu fiz um aborto. Hoje eu estou com um companheiro, meu companheiro quer um filho, entendeu? É complicado. Então ela se culpa muito, se penaliza muito por ela ter feito aquilo. A senhora acha que é por uma questão até psicológica da própria mulher? Agora, questão de poder ou não poder,
por causa de uma anomalia, de uma anencefalia, de um estupro, qualquer coisa, é outra história. Porque é uma coisa que ela não pediu aquilo. Nesse caso, você é a favor? Nesse caso, eu sou a favor no caso da anomalia. Então a senhora então não tem uma posição radical contra, quer dizer, tem que pesar o que exatamente. Biologicamente, né? Cientificamente, isso poderia comprometer. O risco para a mãe. Comprometer a vida, né? O risco para a mãe. Agora, voltando um pouquinho o que a Marcela falou, hoje, hoje não é 1.600 mulheres que morrem na maternidade. Já aumentou esse número, está 1.800 mulheres. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma verdade. Agora, o que ela falou também é um fato. As mulheres hoje também são culpadas por este motivo. Porque muitas delas, quando vão pensar em fazer um pré-natal adequado, já está no 4º, 5º mês. Aí já tem os problemas anteriores da própria mulher, da própria gravidez. A gravidez são 5 doenças que tem, que você nunca teve e pode ter. Uma delas é diabetes, a hipertensão, no caso da insulina, que você vai ter altíssima na gravidez, entendeu? Tem também o Down agora, que está muito comum, entendeu? Isso tudo a gente detecta no começo da gravidez para fazer um pré-natal. E quando elas chegam, estou falando da mulher que chega no posto de saúde, quando elas chegam no posto para procurar um pré-natal, eu resolvi agora. Mas doutora, sabe o que é? Isso também entra com relação à política pública, ao controle de natalidade. Controle de natalidade nós não temos. Pois é, isso é muito ruim. A senhora não acredita que as mulheres que tivessem assim, talvez acesso a esse tipo de informação, não estariam numa posição tão difícil de poder decidir, poxa, eu vou abortar ou não? Nós, como eu coloquei desde o início, nós defendemos o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. Exigimos políticas públicas que garantam esse direito da mulher. E essa política pública diz respeito à política de saúde reprodutiva, de saúde sexual das mulheres, de homens, de toda a sociedade, porque isso diz respeito a toda a sociedade. Nós queremos que a política pública responda a esse nosso direito, e isso está sendo feito de forma absolutamente insatisfatória. As mulheres têm uma presença cada vez maior no pré-natal. Durante os últimos anos é crescente o número de consultas de pré-natal por cada mulher, e é maior o número de mulheres que têm consultas de pré-natal. E, no entanto, a mortalidade materna, como a senhora falou, aumentou ao invés de diminuir. Então, as mulheres elas estão fazendo vários movimentos no sentido de ter maior e melhor condição de decidir sobre o seu próprio corpo, de decidir sobre quando engravidar, quando ter um filho ou não ter um filho. Nós estamos fazendo todos os esforços nesse sentido, nós, mulheres brasileiras, certo? E o serviço público e as políticas públicas têm que responder a isso e não estão respondendo satisfatoriamente. Você acha que a questão religiosa também passa por essas mulheres que ficam na dúvida com relação ao aborto? Eu acho que a questão religiosa é uma questão importante para as mulheres. Eu acho que a culpabilização das mulheres e a culpa que as mulheres sentem, de que a doutora falou, tem a ver com uma culpabilização da sociedade, inclusive por razões religiosas, e o que a gente espera da sociedade, assim como espera do Estado, dos serviços públicos, é apoio para as mulheres, é suporte para as mulheres, certo? Suporte na hora que a gente decide ter um filho na sociedade e no Estado. A gente não tem creche, nesse nosso Distrito Federal, é uma vergonha a ausência de creches. E quem é que tem que arcar com a responsabilidade por cuidar de um filho, por sair do mercado de trabalho para ter que cuidar de um filho, por receber salários menores, remuneração menor, mais tarefas reprodutivas? É a mulher. A gente quer compartilhamento de responsabilidade e não culpabilização das mulheres. Seja pela decisão de ter um filho, seja pela decisão de não ter ou de interromper uma gravidez. A luta é grande, eu concordo com a senhora. Isso aí eu concordo com ela nesse termo da saúde. Realmente, a acessibilidade desta paciente chegar até o hospital
para ter uma assistência adequada, está difícil. Está difícil por 2 motivos. Mas não é só primeiro, falta. Não. Brasil todo. Falta de gerenciamento, falta adequada de um profissional, tá? Nós temos pouquíssimos médicos. Você tem uma ideia? Vou falar do Distrito Federal. Estamos em déficit em Brasília de 4.500 médicos. Olha, secretário de saúde, de saúde, preste atenção. 4.500 médicos, nós estamos Exato. em déficit aqui em Brasília. Primeiro, os mais velhos estão aposentando. Os mais novos estão saindo agora da faculdade, nus e cruz, como diz o outro, né? Por quê? Porque a maioria desses novos que estão saindo, eles não estão indo para uma residência médica, infelizmente. Eles estão querendo fazer um mestrado, um doutorado, que não é viável para a nossa sociedade. Porque se você não tem prática, você vai perder muito. Ainda mais questão de medicina, né? A prática A questão de medicina é fundamental. Então, esses novos estão saindo sem nenhuma experiência, creio eu. Porque é o que eu vejo. Que a senhora vê no seu dia a dia. Então, aqui a gente, no ponto contra ponto, acabou levantando várias questões relacionadas ao aborto. Uma é a questão da mulher, a questão da religiosidade, da falta de médicos no Brasil e aqui no Distrito Federal. Acho que a gente pode deixar aqui um recado para a Secretaria de Saúde. E o doutor Edmilson também levantou a questão da inconstitucionalidade, a dificuldade que pode ser gerada a partir de então. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesse debate. Espero que as pessoas possam pensar um pouquinho mais a respeito sobre esse assunto e procurar cada um dos nossos convidados aqui na nossa redação, no programa Tendências e Negócios, ou pelo nosso site ou pelo nosso telefone. E nós, com certeza, estaremos aqui para gerar mais informação para vocês. Muito obrigada e a gente volta já já. O LMS, Sistema de Gestão e Aprendizagem da Web Aula, apresenta a interface de uso mais intuitiva do mercado. Além de disponibilizar acesso aos cursos online, possui funcionalidades que propiciam aos alunos acessarem o conhecimento e assimilá-lo de forma fácil e colaborativa, como acesso a vídeos e canais de Web TV, gerenciamento de comunidades virtuais de aprendizagem, debates em fóruns virtuais e votação em enquetes, leitura de notícias e acesso ao catálogo de cursos, programas, notas, avaliações e preenchimentos de feedbacks e muito mais. Saiba mais sobre o sistema LMS usado por mais de 1 milhão de alunos anualmente no site www.webaula.com.br. Web Aula, Educação Sem Fronteira.